direi? Disse Deus a Moisés. Disse Deus a Moisés. E deixa eu abrir aqui, porque o Marcelo gosta, eu gosto também. Os nossos sábios dizem que quando a expressão aparece Vaiomer Elohim, então aqui vai trabalhar aí, disse Deus a Moisés, Vaiomer Elohim HaMoshe. Então, disse Deus a Moisés, a expressão Vaiomer Elohim denotava a presença. Segundo alguns sábios, toda vez que disse Deus, era como se Deus estivesse face a face falando com o profeta. E aí tem o texto que fala assim, né? Contigo eu falo face a face, verdade, não como um estranho. Sim. Então, aqui isso deixa comprovado, é só para você imaginar como as grandezas do texto de origem e indicar você, inclusive, vai estudar hebraico, porque você vai crescer muito. Continuando o texto. Eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Espera que aqui cabe algumas explicações. Primeiro, eu sou não é a tradução do tetragrama. É o que mais se aproxima do significado do nome. Essa é a ideia, não é tradução. E aí a gente precisa trabalhar aquela regrinha básica. Nome próprio não se traduz, se translitera. Quando você vai trabalhar de tradução, você vai trabalhar algo chamado significado e significância. Se o senhor discordar, pode ficar à vontade. Não. E a partir daqui, que eu concordo muito com a fala que o senhor trabalhou anteriormente, quando alguém quer pegar um nome hebraico, trabalhar na questão do grego e colocar no português. Sim. Não sabendo o que é transliteração, tradução, sim, significado e significância. Isso daqui mata o texto. Agora, aqui, em hebraico, quando você vai trabalhar Êxodo capítulo 3, versículo de número 14, aparece o tetragrama. O Êxodo 3,14 aparece o tetragrama. Só que quando você vai ler na Bíblia em português, aparece assim, o eu sou enviou a vós. Eu sou o que sou. E não vou trabalhar o significado. Tudo bem. E o nobre professor, sem interpelar educadamente, como é que o senhor lê o tetragrama aí? Qual é o nome aí? Eu não vou ler. Só para continuar. Então, ele é inteligente. Só para concluir. Então, aqui aparece o nome do Eterno. Tá. E esse é o único nome que ele tem. Não tem outro texto que aparece outro nome. E aí eu vou deixar a pergunta pro pastor Marcelo trabalhar. É a mesma que eu fiz, mas eu vou trabalhar aqui o texto em hebraico. O versículo 15 fala assim, ó. Que aí esse versículo aqui trabalha uma fala do senhor anterior. Sim, senhor. Disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Agora, olha essa bomba, porque o senhor apresentou o texto de Levítico, eu achei top. Agora, essa aqui desfaz essa que o senhor levantou. Esse é o meu nome para sempre. Qual é o nome? Calma. Este é o meu nome para sempre. O nome está no versículo 14. Este é o meu nome. Ele não fala, para Zeca. sempre. E para sempre. Nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Perfect. O nome de Deus nunca foi ordenado, nem pedido, nem solicitado por Deus. Por homem não, para ser deixado de ser pronunciado. E detalhe, o nome é tão sagrado, louvado seja o teu nome para todo sempre, que esse nome deveria ser pronunciado sempre, não em vão. Então, qual é a recomendação de Deus? De Deus. Esse nome vai ser lembrado para sempre. Qual? Versículo 14. Que nome? Do versículo 14. Mas de vez em quando, é para mudar? Não. Ser lembrado para sempre. Meu ilustre professor Paulo Oliveira, qual é o nome que está no verso 14? É o tetragrama. Lê ele para mim. Como o senhor leria? Não, eu não sei. Eu, Marcelo Oliveira, Ani Talmid Katan, pó, eu sou pequeno discípulo aqui, Atá Moregadol, pó, o senhor é um grande professor aqui, Scan, por favor, pronuncia para mim. Se o nome deve ser conhecido, se o nome dele é um nome eterno, este é o meu nome eternamente, eu serei lembrado. É que não é se. É o nome. Ok, pronuncia pra mim. Não.
Só que Não, só para concluir, pastor. Não vai pronunciar em respeito Não, a toda... Não fica dando vantagem para ele, não. Viu, Marcelo? Ele falou que Deus tem um nome ele que... falou, isso ele falou. Mas é que assim, o Marcelo ele é muito inteligente, foi como você falou. A grande questão aqui, Marcelo, o fato de eu não pronunciar o nome não invalida que o nome deveria ser lembrado eternamente. Perfeito. Então, assim, você concorda comigo que existe o nome está no versículo 14, e que Deus fala ainda para Moisés que esse nome que ele revela a Moisés, que ele falou lá, quando ele chegasse para dar a senha para ele entrar, os israelitas o reconhecerem, é justamente o tetragrama, e que não existe um artigo no plural que demonstre que Deus tem vários nomes. E aí o senhor vai trilhar na ideia da atribuição. Só que falar um nome para Deus não significa um nome que Deus revelou. Porque o Êxodo 3,14, o tetragrama, é o único nome que Deus revela na Escritura para alguém e pelo qual ele deve ser lembrado eternamente. Aliás, o senhor tem 3 bombas para resolver. O artigo no plural, outro nome que Deus fala mencionando esse é o meu nome e ele deve ser lembrado, e outras pessoas pronunciando um nome que esse Deus revelou a alguém de importância, e aí nós trabalhamos Jesus, Moisés ou talvez um outro profeta que não seja menor do que 3 belas perguntas. E nós vamos encerrar. Não. Vai ter tempo de falar. Do bloco. É só para avisar que daí com essa fala nós vamos encerrar o bloco. Ok, tá bom? ótimo. Então pode ficar à vontade aí. Angélica passou aqui, acho que tem uns 5 minutos. Vai discorrendo. Na hora que tiver que chamar um intervalo, eu aviso. Paulo é muito inteligente. Eu faço uma pergunta para ele e ele joga para mim. Eu não ia falar nada não, mas antes de começar o programa ele falou que ele ouvia suas pregações quando menino. Então ele acabou comigo agora, né? Mas isso ele falou em off. Ele falou, Marcelo é o Melquisedeque aqui, né? Não, ele fala que eu sou grande. Eu falei que não esperava, de fato, né? Por um lado, ele tem razão. Sua pregação. Não, eu vou estudar Paulo... e ficar igual esse menino aí. Falou. Me passou, se ele se inspirou em mim, que eu tenho algumas dúvidas do jeito que você é resenheiro, ele me passou. Gostei, que isso, né? Que isso. Ele me passou. Sou jornalista, Marcelo. Me contou, eu passo pra frente. Bom, não guarda. Vai. É um segredo tremendo no nome que eu tô tentando puxar aqui, apertar o Paulo, que nem se aperta uma mirra. Eu vou falar. Né? Por favor. Até o final. Aí, no próximo bloco. Ele tá. A audiência vai como? Ele tá só me provocando aqui. Né? Isso é bom mesmo. É verdade que o nome... Você não quer saber o nome? Segura. O nome inefável de Deus aparece aqui. Aliás, no nome, né, que é a expressão que acho que ele vai usar aqui, que é raiá, né? Que está dentro do nome, que é o verbo ser, está. Aliás, isso é uma curiosidade do hebraico, hein? Ninguém pode dizer que é no presente do indicativo. O verbo ser e estar só Deus pode usar. Por exemplo, alguém pergunta a minha profissão, eu digo assim, Ani Sofer. Eu, escritor. É lógico que para uma frase, isso é regra primária, deve-se ter um verbo. Você não consegue construir uma frase, principalmente na língua portuguesa, acho que todas as línguas do mundo, se não tiver um verbo. O verbo é o que dá ação, é o que dá movimento. Então... aqui aparece, é verdade, o tetragrama sagrado. Concordo com Paulo que a melhor tradução, o RE, é prefixo de futuro, né? Na verdade é eu serei o que serei. Agora, no nome, eu falei com um rabino me ensinou isso, eu não sei se o professor Paulo aqui, com muito respeito, sabia disso. No nome do tetragrama estão os 3 verbos, e isso só acontece no hebraico. Ele é, não é? Ele será e ele foi. Dentro do tetragrama sagrado, que é Raiá, Rovê e Erie. Então, eu fui, eu sou e eu serei. Mas qual é o nome? Tá, eu falo para vocês, Zeca, assim, que eu não sou. Eu fui, eu sou e eu serei. Pergunta ao professor Paulo, que aqui o nome é esse, o senhor sabe disso. É eu serei o que serei. Mas qual é o nome? Cadê o nome? Então, esse não é um problema só meu, é um problema do senhor. Que o senhor vai ter que resolver. E vai ser inédito. O senhor vai falar para o Brasil e para o mundo o nome inefável de Deus. Não é inédito, não. Já tem muitos acadêmicos que trabalham isso já na internet. Obras. É que, na verdade, os rabinos escondem, mas tem gente que não está escondendo, não. Tanto é que esse rabino não falou para você o nome, né? Ele falou o significado, mas não falou o nome. Eles não falam. Eles não falam, né? Eles não falam. Que não sabe? Não. Eu também penso que sabem. Não sei. Eu também penso que sabem. Você pensa que eles sabem Eu falar? penso que eles sabem. É? A tradição judaica, o Paulo pode até me corrigir, diz que no dia do Yom Kippur
esse nome era pronunciado no Kadosh Bekadoshim. Só no dia do Yom Kippur. Você acha que eles sabem, Paulo? Sabe. Sabe, o nome nunca deixou de ser pronunciado. Na verdade, eles pronunciam como? Entre eles? Em que momento? Foi escondido. Tem algum momento naquele lá que o nome, na sinagoga que é falado. Hoje ainda? Sim. Essa informação é dele. Você acha que não? Não tô duvidando da informação dele. Não, mas você acha que eles não falam, eles não sabem? Eu acho que falam, também, mas pra mim, só falam. Pra mim, Marcelo Oliveira, os rabinos, eles são muito difícil acesso, sabe? Então. Aproveita que nós estamos aqui, porque o negócio é feio, viu? Eles são de muito... Eu tô para me encontrar aqui, não sou melhor do que ninguém, acho que pode ser que o Paulo já teve até esse privilégio, um dos grandes rabinos do Brasil, que ele está em São Paulo. Só que, bom, para você ter acesso a ele, é complicadíssimo, porque eles não sabem o que é Instagram. Você fala para ele o que é Instagram e fala, o que é isso? Mas uma vida tão concentrada. Ele não vai te passar essa ideia? Não passa. Eu tô dizendo assim, tentar alguma proximidade, você pegar uma certa confiança dele, porque também o judeu é assim, eu trabalho com judeus. Judeus demoram a confiar em você. Se confia em você, dá a chave do helicóptero dele, dá a chave da senha do banco dele, você tem tudo, entendeu? Então, é uma relação de confiança. Eu estou tentando, através de outro amigo também, é um rabino aqui, embora não se proclame, porque também se banalizou, tá? Desculpa eu falar isso aqui, o professor Paulo vai concordar comigo, e Zeca... Tem muito rabino que não é rabino. Não é, exatamente, não tem formação. Porque o que dá peso ao cara, o Paulo sabe disso, não é ser formado aqui no Brasil, é ser formado em Israel, ter o diploma de uma das grandes estivotes de Israel, exatamente, ou dos Estados Unidos. Então o cara chegar aqui e falar, eu sou rabino, primeiro pergunta, você estudou em Jerusalém? Se não... Em algum Beit Talmud? Qual que é o seu Beit Midrashim? Se ele falar, não, eu estudei, então... É só pra inclusive, minutinho pra gente encerrar. Você ter, não vou fazer, é só uma questão que ele trabalhou que é interessante. Eu não sei se, é que você falou que não ia citar nome, né? Mas eu vou falar por uma questão de ética. Não, se o senhor tem liberdade... Não é falando você... Eu vi você com mirra. Isso. E quando você fala assim, ele mas não se proclama, não sei se é você, mas na verdade, no meu mestrado, ele além de rabino cantor, sim, né? Ele não gosta muito, mas já acompanho ele desde 2012, mais ou menos, né? Como a professora Cecília Ben Davi falava muito dele, indicava obras dele, na verdade, em muitos bar mitzvah, ele fazia a parte das músicas, né? Aquela parte sacra. Então, eu vi você com ele, achei legal. E acho legal também essa questão desse acesso, porque muitos cristãos, você sabe, eles trabalham, eles viram as costas, né? Sim. Não tem um acesso, fala, não, aqui é uma questão antagônica e tal. E é legal essa parte que você tem. Boa. Preciso responder agora. Meu Deus. The world, o mundo quer saber qual é o nome. Vou revelar agora. Se o nome está revelado no Tanar, né? No Berit Hadashah, no Novo Testamento, por favor, Pastor Paulo. Aleluia. Olha, tá até sentindo a presença de Deus. Não sei se é verdadeira, né? Aquilo que os rabinos não sabem, se sabem, comentam entre si, né? Bem fechado. Por causa desta questão, né? Sim. De não banalizar o nome, não tomar... Eles levam isso muito a sério. Por exemplo, é proibido você escrever o nome de Deus, Shalom, Adonai Shalom, em uma carta e a pessoa depois jogar fora. Por quê? Como é que você vai jogar o nome de Deus no lixo? Se você escrever o nome de Deus e colocar lá depois Adonai Shalom, te abençoe, você tem que guardar aquela carta para sempre. Como é que você vai amassar ela? Essa carta não faz mais sentido nenhum. Não pode. Bom, você também tem algumas perguntas que eu vou deixar uma palavra final pro irmão. Eu quero só fazer uma pergunta, pelo jeito nós vamos ter que ter uma parte 2, né? Não, ele tem que responder, se a gente for embora, ele não respondeu. Ele não responder minhas perguntas, eu vou ficar chateado. Não, ele não respondeu as minhas também. Não, mas ele, Eu acho que o telespectador merece uma então tá bom, eu aceito. Então, desde que todo data máxima vênia, ele fale o nome no próximo. Ele fala o nome, ele vai ter que falar o nome aqui. Eu vou gravar. Vou pegar meu celular e vou gravar. Antes dessa história do nome, Deus que a gente usa tem problema? Porque eu já vi muito questionamento nesse sentido, que é errado usar Deus. Caberia um programa, hein?
falar das traduções do nome de Deus. Por exemplo, os judeus, quando coloca Deus, coloca Deus. Coloca D já para não pronunciar. É D, o apóstrofo, é apóstrofo que chama? US. Não coloca Deus. Mas não é errado. A tradução seria um erro, né? Porque não tem nome, né? É errado, Paulo? Usar Deus? Não, é porque Deus não é o nome dele. Mas você usa igual também, né? Os judeus, né? Sim. É porque, assim, o Deus, na verdade, vem de Elohim. Deus vem de Elohim, certo? E Senhor vem de Kyrios, que vem de Adonai, que vem do tetragrama. De trás para frente, de frente para trás. Então, quando você vai pegar... Quando eu falo Deus em português, esse não é o nome de Deus. Esse é um substantivo masculino, não é? E ele acaba virando um nome próprio na ausência do nome próprio do nome pessoal. Tá. Mas Deus tem um nome. Inclusive, quando for minha fala, Êxodo capítulo 20... Pode ser já agora, já. Mas o Marcelo não encerrou ainda. Êxodo 20, versículo... Não. Eu vou dedicar 27, todo o meu tempo a Vossa Excelência. Êxodo capítulo 20, versículo 7, aparece o tetragrama e Elohim. Então você tem Elohim, que é Deus, e o tetragrama, que é Senhor, que vem de Kyrios. Tem que ensinar, né? Sala de aula é outra pegada. Revela o nome. Cara, na próxima vez eu pedi pra produção pra gente fazer ali Faz um quadro, croma, ali no verde. Aí coloca, e dá pra fazer, porque aí se jogar, inclusive, a tela... Tudo, mano. Você não tem isso aí na rua. Fica por aqui que é...